Boa noite aos irmãos, aos presentes que estão aqui, também aos nossos internautas. É um grande prazer estar aqui hoje para juntos nós aprendermos um pouquinho mais sobre Deus, juntos nós estudarmos um pouquinho mais sobre a sua palavra. E essa é uma forma de adoração também. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos o adorando. Então que bom que nós estamos aqui juntos essa noite. E o tema que nós vamos estudar juntos, como o Rodrigo falou, é a bendita esperança. E quando nós pensamos em esperança, quando nós ouvimos essa palavra, nós temos um sentimento muito forte, né? Afinal, nós vivemos com esperança. Nós planejamos o nosso futuro, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tudo baseado em esperança. Eu tenho esperança de que eu vou trabalhar e vou ganhar o meu salário. Eu tenho esperança de que eu vou sair de casa e que eu vou voltar no final do dia. Eu tenho esperança de que ao planejar um curso, uma faculdade, comprar uma casa, comprar um carro, eu vou conseguir alcançar aquele objetivo. Então nós vivemos com esperança. E existe uma frase, né, que diz que a esperança, ela move o mundo. E nós, como cristãos, nós temos uma grande esperança. E é isso que nós vamos estudar hoje. Mas voltando um pouquinho lá atrás, lá na criação, no Jardim do Éden, nós vemos o cenário de Adão e de Eva. Eles estavam no lugar perfeito, estavam no Jardim do Éden, onde não havia pecado, onde não havia dor, onde eles estavam na companhia direta de Deus. Os anjos desciam até lá e conversavam com Adão e Eva. O próprio Deus, Jesus, descia e conversava com Adão e com Eva. Porém, como nós conhecemos a história, eles pecaram. E agora? Eles deveriam morrer. Eles nem sabiam o que era isso, mas eles deveriam morrer. E quando eles viram que eles deveriam morrer, viram o erro deles, o pecado deles, que eles começaram a entender a gravidade do problema, o que eles tinham feito, quando eles souberam que Jesus ia vir aqui na terra e morrer por eles, eles sentiram aquele arrepio no corpo. Nossa, o nosso Salvador, ele vai vir aqui e vai morrer por nós. Nós matamos o nosso Cristo, é isso mesmo que a gente fez. Quando eles começaram a ver as folhas caindo das árvores, os animais morrendo, os animais lutando entre si, o próprio sentimento deles de cansaço, de fome, eles começaram a entender o peso do pecado. E eles agora ali estavam sem esperança. O que eles iriam fazer? Deveriam morrer, porque eles eram transgressores da lei. Mas Jesus falou, eu vou vir aqui e eu vou morrer por vocês. Eu amo vocês. Eu não quero que vocês morram. Então eu vou vir aqui e vou morrer por vocês. Como eu disse, esse foi um grande peso para Adão e Eva. Eles se sentiram muito culpados. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentiram esperançosos. Afinal, agora, eles teriam uma chance. Eles teriam uma esperança. Teriam uma forma de poder viver novamente. E Adão e Eva, eles continuaram, né, tiveram filhos e filhos e filhos, e o libertador não vinha. Jesus não vinha, e demorava, até que chegou um momento que Jesus veio no tempo certo. As pessoas queriam logo que Jesus viesse, mas ele veio no tempo certo. E, por esse grande amor que Deus teve por nós, Jesus veio aqui e morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. E as pessoas, ao verem ali Jesus morrendo, né, na cruz, muitas, a maioria, zombaram dele. Elas não estavam nem aí para o sacrifício dele, nem entendiam o que ele estava fazendo ali. Muitas das pessoas que Jesus tinha curado, que Jesus tinha abençoado, que Jesus estava ali constantemente, eram os mesmos que estavam lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Essa foi a recepção do mundo, pela grande esperança que Cristo veio dar a essa terra. Essa foi a recepção dos pecadores, a quem Cristo veio salvar. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele disse, que ele escreveu, que a paz que o mundo precisa está exatamente na cruz que ele rejeita. E eu parafraseio, dizendo que a esperança que o mundo busca está exatamente na cruz que ele rejeita. O mundo, nós, como eu disse no começo, nós vivemos com esperança. Nós planejamos ter uma faculdade, um curso, comprar um carro, comprar uma casa, formar uma família. Nós vivemos pensando que nós vamos viver um pouco mais. Nós vivemos com esperança. Só que as pessoas rejeitam a fonte verdadeira de esperança, que é Jesus. Muito bem. Jesus veio aqui na terra, morreu por nós, sofreu, ressuscitou depois de 3 dias, mas nós continuamos aqui. E agora? É muito bonito falar que Jesus veio aqui, que morreu, que me salvou, que o seu sangue me lava, que Ele é meu Salvador, meu Criador, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui sofrendo. Eu ainda estou aqui na terra, tendo que trabalhar. Eu ainda estou chorando. Eu ainda tenho minhas dores, minhas dificuldades. Eu ainda estou sofrendo. E aí?
Jesus, ao subir para o céu, deu uma nova esperança aos discípulos. Eu vou voltar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E essa é a nossa esperança. Desde Adão até os discípulos, na época de Jesus, eles tinham uma esperança. O libertador vai vir, vai morrer por nós, vai nos libertar do pecado. Agora nós temos uma outra esperança. Jesus já veio, já morreu por nós, e agora ele vai voltar para acabar completamente com o pecado, acabar completamente com as consequências dele. E é essa esperança que nós continuamos esperando até agora. Só que está demorando, não parece que está demorando? Meus avós falavam disso, meus bisavós falavam disso, meus tataravós, milhares e milhares de pessoas já falavam e continuamos falando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, mas parece que ele não volta, parece que não chega esse momento. Então será que nós devemos desistir dessa esperança? É claro que não. Isso é um assunto para outro dia, mas é claro que nós não devemos desistir dessa esperança. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E ao longo da Bíblia, nós vemos várias pessoas que tinham essa esperança. Várias pessoas que acreditavam que Jesus ia vir aqui a essa terra e também que ele iria voltar. Eu quero ler junto com os irmãos no livro de Jó, no capítulo 19, o verso 25. Jó 19, 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó aqui expressou a minha esperança e a sua esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar, ele vai voltar a essa terra. Então Jó tinha essa esperança. Moisés também tinha essa esperança. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, versos 24 a 26. Hebreus 11, 24 a 26, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele rejeitou tudo de melhor que ele tinha ali no Egito. E ele esperava uma pátria melhor. Abraão também é o próximo que a gente vai ver. Esperava uma pátria, um país feito por Deus. Então vamos ler o de Abraão também. Hebreus, no mesmo capítulo 11, agora os versos 8 e 10, voltando alguns versos. Capítulo 11 de Hebreus, versos 8 e 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Esses e muitos outros personagens tinham a esperança da volta de Jesus. Tinham a esperança de estar num mundo melhor, de estar num lugar melhor. E é essa esperança que nós também temos hoje, é essa esperança que nós temos que alimentar hoje. Porém, esse desejo de que Jesus volte, que Jesus venha, que acabe com o pecado ao longo do tempo, ele acabou gerando muitas confusões. Satanás foi deturpando os ensinamentos sobre a volta de Jesus. Então nós temos algumas fake news sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas falam que o arrebatamento vai ser secreto, que nós vamos estar aqui na nossa vida, comumente, normal, trabalhando, estudando, e do nada, algumas pessoas vão sumir, vão ser levadas para o céu, e quem ficar aqui está perdido. E pronto, é isso. Essa foi a volta de Jesus. Muitas pessoas falam que Jesus vai voltar para cada pessoa na morte dela. Então, a minha vida, eu passei fazendo boas ações, ou passei fazendo más ações, eu honrei a Deus. Quando eu morrer, Jesus voltou para mim. Eu vou ser recompensado por aquilo que eu fiz na minha vida. Outras pessoas falam que não existe volta de Jesus. Cada um vai receber sua recompensa na morte, ou muitos falam que realmente não tem nada além da vida. Não tem Jesus, não tem volta de Jesus, não tem recompensa, não tem nada. Então são muitos erros que nós vemos sobre a volta de Jesus. Então, quais são as verdades sobre a volta de Jesus? Ela será real e será visível a todos. Em Mateus, no capítulo 24, nos versos 27 e 30, diz assim, Mateus 24, versos 27 e 30. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então será um evento real, um evento visível. Jesus vai voltar aqui a essa terra, visivelmente.
todos nós, né, as pessoas que estivermos aqui na Terra, iremos ver. Será algo real, não é algo meramente espiritual. Vai existir, é algo que nós iremos ver. E também, infelizmente, pegará muitos de surpresa. No mesmo capítulo de Mateus, os versos 38, 39 e 44 dizem o seguinte: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esse evento visível, esse evento real, vai pegar muitos de surpresa. Essas pessoas que eu falei que não acreditam na vinda de Jesus, ou que acreditam que será algo espiritual, que será algo velado, que vai ser na morte, essas pessoas, quando acontecer a volta de Jesus, quando eles virem Jesus no céu, vão ser pegas de surpresa, porque elas não estavam esperando isso, elas não se prepararam corretamente. Que nós não sejamos pegos de surpresa, que nós estejamos realmente preparados. E além disso, os mortos, eles serão ressuscitados e juntamente com os vivos vão subir ao céu. Agora em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Está escrito assim: Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então haverá um julgamento. Haverá um momento em que todas as pessoas mortas vão ressuscitar e vão ou subir junto com os salvos para o céu, ou depois irão ressuscitar para serem destruídas. Então os mortos também participam disso. Não é só porque a pessoa morreu que ela não tem mais um julgamento, que acabou para ela. Vai ter um momento em que vai ter a volta de Jesus, algo real, visível, muitas pessoas serão pegas de surpresa e os mortos irão ressuscitar. Tem muitas pessoas também que falam que o inferno, ele já existe, que quando as pessoas morrem vão para lá, para o inferno ou para o céu. Mas não faria sentido. Como é que já existe o inferno, as pessoas já estão sendo punidas, já estão sendo julgadas, se vai ter uma volta de Jesus depois? Vão ser julgados 2 vezes? Vão sofrer 2 vezes? Vão sair de lá para voltar? Não faz sentido. Então, isso tudo vai acontecer depois, na volta de Jesus. Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, outro verso comprovando que ele vem nas nuvens, ele vem de uma forma visível, real, e até mesmo aqueles que o traspassaram. Os piores inimigos de Cristo, aquelas pessoas que mais perseguiram os cristãos, vão ver Jesus voltando. Imagina só, você perseguiu esse povo cristão por muitos anos. Você foi um ferrenho inimigo de Cristo. Você ressuscita da sua morte, você vê Jesus voltando em glória e em poder. Que terrível vai ser para essas pessoas. Então a vinda de Jesus será um evento magnífico, um evento glorioso, como nós nunca vimos antes. Será um evento total de glória. Os que forem ser salvos, os que estiverem junto com Cristo e quiserem realmente a volta de Jesus, eles vão se alegrar. Vai ser o momento mais feliz da nossa vida. Jesus está voltando, finalmente. E exatamente será no momento em que o povo de Deus mais vai precisar dele. Porque vai ser naquele momento que ele está sendo mais perseguido. É aí que Jesus vai voltar. E será um evento maravilhoso. No livro Grande Conflito, na página 534, diz assim, descreve um pouquinho sobre a volta de Jesus. Grande Conflito, página 534. Os justos vivos são transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, eles são glorificados. São feitos imortais, e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Os anjos reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte, por longo tempo, se encontrarão para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A partir de agora, nós vamos ver um pouquinho sobre como será esse momento. Nós vamos refletir juntos, ler textos. E eu peço que vocês, junto comigo, imaginem realmente estar nesse momento. Porque pela graça de Deus, nós estaremos. Então, aqui nesse momento, nossos amigos que morreram, nossos familiares, nós iremos nos encontrar com eles. Aquela pessoa que a gente tanto ama, nós perdemos, nós vamos nos reencontrar com elas lá. Não pessoas doentes, não pessoas mortas,
mas pessoas glorificadas, pessoas perfeitas, que junto conosco iremos estar louvando a Cristo, iremos juntos subir para o céu. Outro texto de Ellen White, no livro Visões do Céu, na página 148. Logo a batalha estará terminada e a vitória ganha. Breve veremos aquele em quem se tem centralizado as nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, Jesus voltou. Ele veio a essa terra e levou os salvos com ele para cima. Pessoas ressuscitaram, pessoas foram transformadas, mães receberam da mão dos próprios anjos os seus filhinhos, amigos se reencontraram, irmãos, todos juntos, louvando a Cristo, subiram ao céu junto com ele. Teremos uma viagem de 7 dias até chegar no céu. E chegando lá no céu, nós veremos a Cristo. Nós veremos o Cristo que nós tanto amamos, que aqui na terra nós almejamos encontrar com Ele. Aqui na terra nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós procuramos estar em comunhão com Cristo, mas nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo. Nós sentimos a presença dEle, é claro, mas lá nós poderemos vê-lo face a face. Imagina só que coisa linda, você poder ver Jesus, você poder abraçar Jesus, você poder chorar nos pés dele, se prostrar perante ele, agradecer, abraçar, não sei o quê. Mas vai ser uma emoção linda, algo maravilhoso. E é esse momento que nós iremos ver que tudo que passou é como se fosse nada. Não importa o que passou. Ellen White fala que quando perguntarem para os salvos, como é que foi a experiência de vocês na terra? Foi difícil alcançar o céu? Nada, foi muito fácil. É muito fácil alcançar o céu. É isso que os salvos dirão. Porque a felicidade é tão grande. Estar com Jesus, estar com Deus, estar lá salvo, é algo tão maravilhoso que não importa o que passou. Não importa os pecados, não importa as coisas ruins, não importa. Estamos no céu. Estamos eternamente salvos e eternamente felizes. Caminho a Cristo, na página 126, diz assim: os salvos receberão com alegria as boas-vindas nas moradas que Jesus está agora preparando para eles. Seus amigos serão aqueles que venceram a Satanás e, pela graça de Deus, formaram um caráter perfeito. Encontram-se sem nenhum defeito diante do grande trono branco, tendo a mesma dignidade e privilégios dos anjos. Nossos companheiros não serão os nossos companheiros como aqui da terra. Não serão pessoas degeneradas, pessoas maliciosas, pessoas invejosas, não serão pessoas ruins. Serão pessoas perfeitas, a imagem e a semelhança de Cristo. Serão pessoas com o caráter de Cristo. Então, teremos a melhor companhia possível. Além disso, nossa presença lá, ela irá também repovoar o céu, tirando os anjos que saíram de lá. Nós, os salvos, que serão redimidos, que serão salvos, irão estar no lugar de Satanás e dos seus anjos. Então nós também iremos repovoar o céu. Nós estaremos no lugar deles. Satanás e seus anjos, eles pecaram. Eles foram expulsos do céu. E isso deixou um buraco no céu. Isso deixou uma tristeza no céu. Então Cristo veio aqui à terra, resgatou um povo. E esse povo estará lá. Esses somos nós. Nós iremos ser as primícias de Cristo, a felicidade, a alegria, o troféu dele por todo o universo. Porque os outros mundos, eles não pecaram, eles não sabem o que é pecado, eles não sabem o que nós sofremos, o que nós passamos, mas nós sabemos. Por isso que está na Bíblia, no Espírito de Profecia, falando que os 144.000 cantarão um hino de Moisés e do Cordeiro, da própria experiência deles, porque eles sabem o que eles passaram. E todo o universo, desde a queda de Adão, desde o pecado de Lúcifer, ele está olhando para nós. Eles estão contemplando a nossa vida. E quando nós chegarmos lá no céu, pudermos conversar com eles, eles vão poder entender um pouquinho só do que a gente passou. E nós poderemos falar para eles, olha, Jesus me salvou nisso, Ele me ajudou naquilo, e como eu disse agora há pouco, é muito fácil alcançar o céu. Então, além de nós próprios estarmos felizes, estarmos bem, nós também poderemos dar testemunho de Jesus. Falar que eu estou aqui não é por meu mérito, não é porque eu sou bom, mas é porque Cristo me salvou. Bendito é o Cordeiro de Deus. Esse será o nosso cântico por toda a eternidade. E Paulo, como eu falei agora há pouco, ele tinha essa esperança. Quando ele foi morto, ele falou, eu combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele bendito dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda e aguardam a sua vinda. Então Cristo irá colocar uma coroa de glória na nossa cabeça. Lembra que eu falei agora há pouquinho, da gente poder encontrar Jesus, da gente poder beijar Jesus, poder vê-lo face a face. Imagina só quantas pessoas vão querer falar com Jesus. Mas vai chegar a nossa vez. Ele vai estar ali só para a gente. Imagina só que coisa linda. Você vai poder olhar para Jesus de verdade, só você e Ele. Vai poder agradecer a Ele, abraçar. E Ele vai falar, meu filho, acabou. Toda aquela dor, tudo que estava lá na terra acabou. Agora é só felicidade, é só alegria. Você está aqui porque você confiou em mim. Eu te conheço, meu filho. Eu conheço você. Você esteve comigo lá na terra, você me procurou na terra. Você buscou a minha vontade, você realmente quer estar aqui. Porque você quer, porque você aceitou meu sacrifício, nós estamos aqui juntos. E que felicidade, filho, que eu sinto por você estar aqui. Eu te amo, com amor eterno, com amor imenso. Eu morri na cruz por você. Ele vai mostrar as mãos dele, furadas. E foi por mim. Foi pelo meu pecado que as mãos de Jesus vão estar furadas e marcadas por toda a eternidade. Mas ele não vai mostrar isso para a gente, falando, olha, você fez isso comigo. Não. Ele vai mostrar de uma forma amorosa, como um troféu de orgulho, de amor. Filho, olha aqui, eu morri por você. Eu te amo. Você não entende. Eu fiz tudo por você. Eu me entreguei completamente por você, filho. Que bom que você aceitou o meu sacrifício. Que bom que você quer estar aqui. Eu preparei um lugar para você. Venha, entre. Eu tenho uma cidade inteira de glória para você. Eu tenho toda uma eternidade para passar junto com você. Na Bíblia fala que não haverá mais lágrima lá no céu. Mas eu acredito que a gente vai chorar de felicidade em encontrar Jesus. Ele vai colocar a coroa na nossa cabeça. Nós vamos nos ajoelhar, nos prostrar. Ele vai colocar essa coroa de glória na nossa cabeça. E Ellen White fala que nenhuma coroa estará sem estrelas. Nenhuma coroa vai estar sem brilho. E que felicidade é nós estarmos lá com Jesus, nós estarmos totalmente felizes, alegres, extasiados. Nossa, que cidade linda, Jesus está aqui. E vem uma pessoa e toca em você e fala, ei, eu te conheço. Lá na terra, você falou de Jesus para mim uma vez, você me deu um folheto, eu ouvi a música que você cantou, eu ouvi as palavras que você falou, eu vi os seus hábitos, eu vi que você não comia carne, eu vi o jeito que você se vestia, e eu decidi buscar Jesus e agora estou aqui. Então, muito obrigado por me apresentar a Jesus. Que felicidade vai ser poder compartilhar o céu com os nossos amados, com as pessoas que nós amamos principalmente, e também até com desconhecidos, que a gente nem sabe que nós temos uma boa influência, mas lá no céu eles vão nos reconhecer, eles vão falar, olha, Jesus, Deus te usou para me alcançar, nem que seja uma pessoa só, mas imagina só, que felicidade, eu ser parte do processo de salvar uma pessoa, de salvar uma alma. Isso é algo maravilhoso, isso é algo lindo, isso é algo incrível. Existem diversos textos, muitos textos falando sobre o céu, falando sobre a experiência que nós teremos lá, mas eu quero ler com os irmãos o último parágrafo do livro Grande Conflito, que diz assim, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que lindo! Como eu disse, existem muitas palavras, muitos textos que a gente poderia ler, poderia estudar, poderia refletir sobre o céu. Mas isso daqui foi só uma partezinha, só um pouquinho. E esse último parágrafo do Grande Conflito, esse último texto, ele retrata exatamente como vai estar o universo. O conflito acabou. Aqui na Terra, como eu disse há pouco também, nós choramos, nós nos decepcionamos, nós temos situações ruins. E muitas vezes nós não confiamos em Deus, muitas vezes nós achamos que isso vai acabar com a gente. Mas lá na frente, vai ter acabado. Acabou.
Não existe mais pecado. Nunca mais ele se levantará. E todo o universo, ele vai estar em perfeita paz, perfeita harmonia. Nunca mais haverá lágrima, nem doença, nem morte, nem despedida. Esse vai ser o universo por toda a eternidade. Amém. Porém, nós ainda estamos aqui. Nós almejamos o céu. Nós queremos estar lá. Enquanto nós estamos aqui discutindo, vemos esses textos, tenho certeza que os irmãos se sentiram quentinho no coração. Vocês imaginaram poder ver Jesus, poder abraçar Ele, mas nós ainda estamos aqui. Isso é decepcionante. Quando nós vemos a Bíblia, quando vemos os textos e vemos como vai ser maravilhoso, nós queremos estar lá, só que nós não estamos lá ainda. Todas essas pessoas e muitas outras, que a gente viu na Bíblia, como Jó, como Moisés, elas lutaram. Elas batalharam, elas procuraram esse lugar, e nós também procuramos esse lugar, mas todos eles sofreram coisas que nós nem imaginamos. No texto de Hebreus, no capítulo 11, nos versos 34 a 40, diz o seguinte, Hebreus 11, 34 a 40, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, uns foram torturados, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Milhares e milhares de cristãos foram mortos desde que existe cristão, desde que existe um povo de Deus querendo estar com Deus. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas foram torturadas, foram mortas. Hoje em dia nós temos liberdade de estar aqui na igreja, nós temos uma igreja, temos liberdade de estar aqui, mas as pessoas não tiveram. Elas lutaram para ter uma Bíblia, para ter um pedaço da Bíblia que fosse, elas davam a vida por isso, e elas não alcançaram nada disso. E que esforço que nós estamos fazendo para alcançar o céu. Hoje em dia, é muito fácil ser cristão. Você posta um texto nos stories da Bíblia, você fala que é cristão, você vem à igreja, dá o seu dízimo, se veste bem, e é muito fácil, é isso. As pessoas julgam, é claro, tem muitas pessoas julgando, mas é muito fácil ser cristão hoje em dia. Antigamente não. As pessoas morriam pela Bíblia, morriam pela verdade, pela certeza, pela esperança de estar no céu. E nós hoje? Como está sendo nosso desejo de estar no céu? Como eu disse também agora há pouco, muitas pessoas nem acreditam que exista um céu. Muitas pessoas não acreditam que exista Jesus ou uma vida após a morte. Elas se contentam só aqui na terra. Elas acham que a fama dessa terra, que o poder, que o dinheiro, que as amizades, que o prazer deste mundo é tudo. E isso é muito triste, isso é extremamente triste. A pessoa se contém só nesse mundo cheio de pecado, cheio de tristeza, cheio de coisas ruins. Ela não conhece algo além, mas nós conhecemos. Satanás trabalha para que essas pessoas não conheçam realmente a Cristo. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 84, diz: Satanás está ideando tudo o que possa inventar para conservar o homem completamente ocupado, a fim de que não tenha tempo para considerar a pergunta: como vai minha vida espiritual? Nós, hoje em dia, nós somos muito ocupados. Eu digo isso por parte minha. Eu sou extremamente ocupado. Eu tenho muitas coisas para fazer, muitos afazeres. É a escola, é o trabalho, é a faculdade, é a família, é a igreja, é muita coisa. E nós almejamos realmente, nós trabalhamos, estudamos, só que nós muitas vezes não temos a calma de respirar e pensar: como está a minha vida com Deus? Como é que eu estou indo? Eu sou cristão. Eu falo que eu sou cristão, mas como está a minha vida com Deus de verdade? Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não para pensar. Exatamente isso que Satanás quer, que a gente fique tão ocupado, até com a igreja. Nós podemos estar dentro da igreja e nos perdermos. Se nós não estivermos com o Espírito real de Cristo, nós vamos estar dentro da igreja, orando, pregando, cantando, dando dízimo, vestindo da forma correta, não comendo carne, nós podemos estar perdidos. Então, nós temos que pensar de verdade: como está a minha vida com Deus? Como eu estou me preparando para estar nesse lugar tão maravilhoso que será o céu?
Um outro texto, já acabando, o desejado de todas as nações, na página 636, diz assim: poucos creem de coração que temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. A crise se aproxima de nós sutil e gradualmente. As pessoas ainda comem, bebem, plantam e constroem. Casam-se e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e comprar. As pessoas empurram umas às outras. Lutam pelas mais altas posições. Aqueles que amam o prazer ainda se aglomeram. São dominados pelo maior entusiasmo. Mas o tempo de graça se aproxima rapidamente do fim. E todo o caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que o seu tempo é curto. Tem posto em atuação todas as suas forças para que as pessoas sejam enganadas, seduzidas, ocupadas e enlaçadas, até que o tempo da graça tenha terminado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Satanás está trabalhando na nossa vida. Ele não quer que nós pensemos no céu. Ele não quer que nós estejamos com Cristo. Ele não quer que nós oremos, que nós leiamos a Bíblia. Eu acho que esse ano ainda teve uma liga aqui em Alvim que falou, a Liga Minutinho, que falou que Jesus só quer um minutinho conosco. Ele quer um tempo conosco. Ele quer realmente isso, um relacionamento conosco. Ele quer que nós contemplemos Ele. Tudo isso que nós fazemos, as nossas obras, né, as regras que a gente segue, guardar o sábado, não comer carne, se vestir de forma correta, tudo que nós fazemos, não é isso que vai nos salvar. É pela graça de Cristo, pelo sacrifício dele. Então, para que serve tudo isso? Primeiro, para nós estarmos semelhantes a Cristo. O sábado serve para nós tirarmos um tempo com Deus. Porque se fosse deixar por nós mesmos, a gente não daria tempo nenhum para Deus. Não, Deus, eu preciso trabalhar, eu tenho isso da faculdade, tenho aquilo do trabalho, eu tenho que fazer tal coisa. Por isso Deus nos dá o sábado, para a gente poder parar um pouquinho e pensar. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Refletir de verdade. Parar para pensar na vida de Cristo. Parar para pensar no céu. Afinal, essa é a nossa esperança. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Aqui na Terra, nós vamos e devemos construir, plantar. Nós devemos planejar a nossa vida, é claro. Fazer um curso, fazer uma faculdade, trabalhar, ter filhos, ter uma família. A gente tem que fazer o nosso planejamento aqui na Terra. Mas o principal objetivo é estar no céu. Nós, como cristãos, temos esse objetivo. E se nós não pararmos para refletir em Cristo, não pararmos para contemplar a Cristo, para realmente moldarmos o nosso caráter, as nossas próprias vontades, de acordo com a imagem dele, nós, infelizmente, por mais triste que pareça, nós não estaremos no céu. Não estaremos nesse lugar tão lindo, tão maravilhoso. E quando Jesus ele estiver voltando aqui na terra, a Bíblia fala que ele vai separar o joio do trigo, os bodes dos carneiros. E muitas pessoas naquele momento, quando Jesus estiver voltando, vão querer ir para o céu. Oxe, óbvio, é o melhor lugar do mundo, eu quero ir para o céu. Eu vou falar, Jesus, Jesus, eu preguei no seu nome, eu orei, eu falei, eu dei o dízimo, eu ajudei os pobres. E essas pessoas vão ouvir as palavras mais tristes que um ouvido humano pode ouvir. Jesus falando, eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço. Você nunca me procurou, você nunca me buscou. Você só fez tudo aquilo para se mostrar para os outros. Você não tinha intimidade comigo de verdade, eu não te conheço. Mas que felicidade, que prazer será quando nós só estivermos olhando para Jesus, contemplando Ele, absortos naquele ambiente todo bom, e Jesus olhar para nós e falar, eu te conheço, eu lembro de você. Lá na terra você era meu amigo, você me procurou. Essas são as melhores palavras que a gente pode ouvir. Jesus falando para nós, eu te conheço. E mais lá na frente, quando nós subirmos para o céu, como a gente já viu um pouquinho nos textos, Jesus vai nos abraçar. E finalmente tudo vai ter acabado. Então, novamente, eu repito. Pensemos em Jesus. Por favor, não perca o céu. Não perca esse lugar tão maravilhoso, tão belo, cheio de perfeita paz, perfeito gozo, tudo de bom. A perfeita paz que nós procuramos tanto aqui na terra está em Cristo. Então, que nós possamos hoje, na nossa vida de verdade, viver a nossa vida para isso. Pensar realmente, o que eu estou fazendo para estar no céu? Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou realmente sendo amigo de Deus? Será que eu estou tendo o caráter de Cristo? Porque se nós não formos igual a Cristo, não seguirmos as leis dele, não estaremos no seu governo. Então que Deus possa nos abençoar hoje, que nós possamos estar nesse lugar tão maravilhoso que é o céu. Amém.